Sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira à noite. Hoje nós temos uma live de perguntas e respostas, então deixei uma caixinha ao longo da semana para que vocês fossem colocando as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês. E sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa. Vai ser algo bem descontraído, bem aberto, então fiquem à vontade para irem colocando também, né, comentários, perguntas que forem surgindo, sejam bem-vindos todos. Aproveitem já para clicar no aviãozinho, manda essa live para a galera aí, que vai ser bastante útil. E eu já vou dar uma introduzida, gente, nas respostas, nas perguntas que vieram. Já vou dizer para vocês quais são as perguntas que eu vou responder hoje, tá? Aí vocês já vão sabendo mais ou menos qual vai ser o direcionamento dessa conversa. Então, olha só, vão ser 5 perguntas que eu selecionei, tá, para responder, e são as seguintes. Por que a gente sente tanta ansiedade? Eu acho que vou começar por ela, porque é um relato muito comum no consultório. Nutri, eu tenho muita ansiedade. Nutri, a ansiedade me atrapalha, eu acabo comendo por ansiedade, enfim. Então, essa é uma pergunta que eu vou responder. Então, se vocês conhecerem alguém que tem essa questão da ansiedade, que pode se beneficiar de saber um pouco mais sobre isso, já clica no aviãozinho, manda aí para as amigas, para todas elas poderem acessar essa nossa conversa também. Outra pergunta que eu vou responder, que eu achei muito bacana, que chegou, é a seguinte: como lidar com os desejos que surgem durante a TPM? Né? Então, é uma pergunta que eu vou resolver também, vou responder. E ainda, gente, eu vou revelar um segredo muito bacana em relação a isso, que é algo que eu falo muito mais no meu programa de emagrecimento, mas que eu vou trazer aqui hoje para vocês também. Outra pergunta que eu vou responder, então, a terceira pergunta. Tem como perder barriga sem perder massa muscular? Vou responder essa pergunta também com detalhes hoje, que é um tema que eu adoro, né? Emagrecimento, perda de gordura. E uma outra pergunta que eu separei também, que veio, né, que é a batata doce, né? A pessoa que mandou falou, ela é tão boa, mas eu me sinto mal quando eu como. Eu me sinto estufada, sinto gases e cólicas. Eu vou trazer as respostas disso também. E a quinta e última pergunta que eu selecionei é: comprei um iogurte natural, mas ele é doce. Tem diferença do iogurte que não é doce? Vou trazer essa resposta também para vocês com alguns exemplos, tá? Então, gente, sejam bem-vindos mais uma vez, que bom que vocês estão aqui. Conforme eu vou falando, por favor, falem também, comentem, tragam mais dúvidas. Às vezes a gente começa falando sobre uma coisa e mais dúvidas surgem, né? Então, podem ficar à vontade, vocês estão em casa, tá? Vamos fazer de conta que a gente tá aqui numa roda de chimarrão, né? E tá todo mundo convidado a conversar aqui comigo, né? Deixar sua opinião também, deixar suas novas dúvidas. Então vamos lá. Para começar, por que a gente sente tanta ansiedade? Quem aqui que está assistindo agora sente ansiedade e percebe que essa ansiedade ela influencia na maneira que se alimenta? Oi, minha linda! Querida, quem é que sente que a ansiedade influencia a maneira de se alimentar, as escolhas alimentares? Me conta aí. Pode botar só um joinha, um tchauzinho. Acontece, né, gente? Agora a gente vai destrinchar um pouquinho essa questão da ansiedade, tá? Eu não sei se essa pergunta ela veio num sentido mais amplo, né, da ansiedade, ou se era mais direcionada para alimentação. Eu vou acabar direcionando, tá, para a questão alimentar um pouco, afinal é a minha área, né, minha área de atuação. Então, o que acontece? Olha só, muita gente falando, né, que sim, que atrapalha, que interfere, que influencia. Então, gente, eu penso assim que a ansiedade é algo que tem sido uma queixa muito comum, tá, nos consultórios. Muito comum, não no sentido de não ser nada, mas muito comum no sentido de muito frequente, tá? Não só entre mulheres, tá? Eu até pensava uns tempos atrás que era muito mais presente em mulheres, mas não, tá? Homens também trazem esse relato, essa queixa de que a ansiedade acaba atrapalhando.
Então, o que que acontece? De uma forma geral, hoje, o mundo, ele tem exigido muitas respostas da gente, né? Muitas respostas, muitas vezes imediatas, respostas muito rápidas. E a gente se coloca numa situação onde a gente acaba se vendo muitas vezes obrigados, né, a dar uma resposta, a resolver as coisas assim no ato, no momento. Não, a gente não tá conseguindo muito selecionar as nossas prioridades e a gente não quer deixar nada para depois. E nessa coisa de não querer deixar nada para depois, a gente acaba ficando com a mente sempre muito cheia, né? Com a mente muito pesada, com aquela cabeça que não para de funcionar nunca, né? Quem aqui sente isso? Que a cabeça, assim, às vezes a gente vai deitar, tentar dormir e a cabeça não para. E a gente não consegue eliminar, assim, pelo menos aliviar um pouco dos pensamentos. E isso também se deve um pouco ao fato de toda essa tecnologia a qual nós somos expostos hoje. E nós estamos aqui justamente, né, nos utilizando dessa tecnologia que tem todos os seus benefícios, mas também, assim como tudo, quando a gente não consegue ter um domínio sobre todas essas ferramentas, vai acabar trazendo prejuízos também, né? E eu acredito, até eu trouxe um livro aqui para exemplificar para vocês, tá? É o livro O Poder da Ação, né, do Paulo Vieira. E ele fala sobre a questão da ansiedade, gente. O que ele fala, assim? Que a ansiedade, ela reside no fato de que a gente tem mais ou menos 60% dos nossos pensamentos direcionados para coisas do futuro, tá? Esse futuro, ele pode ser daqui a 10 minutos, esse futuro ele pode ser amanhã, esse futuro ele pode ser semana que vem, esse futuro ele pode ser mês que vem, esse futuro ele pode ser daqui a um ano, tá? Mas que na ansiedade a gente tende a estar sempre com o pensamento muito direcionado lá na frente, lá no futuro. E geralmente pensando e prospectando tudo o que pode vir a dar errado. E aí a gente se preocupa antecipadamente e às vezes desnecessariamente com coisas que a gente na verdade nem sabe se vão acontecer, se vai ser assim, se vai ser daquele jeito mesmo. Isso é uma das coisas que traz ansiedade. Porque a gente se desconecta muito nessa função do nosso momento presente. E as consequências disso, elas podem se espalhar por várias áreas da nossa vida. Então, vê se não faz sentido para vocês, gente. Às vezes, a gente está no trabalho pensando nas coisas da casa. Aí a gente está em casa pensando nas coisas do trabalho. Ou a gente está na terça-feira pensando lá no fim de semana. Ou a gente está no fim de semana pensando no meio da semana. Então, a gente acaba assim que a gente não está em lugar nenhum. Porque se eu estou aqui agora com vocês e não estou aqui inteira de pensamento, corpo e alma, se eu estou aqui de corpo, mas com a minha mente em outro lugar, eu no fim das contas não estou em lugar nenhum. E essa ansiedade provocada por tudo isso, assim, por manter o pensamento em outro lugar, por estar sempre conectado, por estar sempre querendo responder, querendo agir, querendo não deixar nada para depois, a gente acaba fazendo o quê? A gente prioriza tudo e todos, exceto a si mesmo. Então, muitas vezes a gente deixa de ter um momento de autocuidado, a gente deixa de investir em si mesmo, em coisas que nos fazem bem, porque essa ansiedade, ela não permite que a gente pare e reserve e preste atenção na nossa própria vida. E agora, gente, eu quero deixar assim, umas perguntas em relação à ansiedade para a gente pensar um pouco, tá? E as perguntas são: o quanto nós nos permitimos, gente, sair dessa bolha da ansiedade? O quanto a gente se permite, o quanto a gente se possibilita impor limites. E essa questão dos limites, a gente pode direcionar também para a alimentação, né? Porque quando a gente está ansioso, a nossa alimentação, ela é muito inconsciente. Então acontece aquilo assim, ó,
Comi e não vi, comi e não percebi. Me sentei com uma bacia de pipoca, quando eu vi, não pegava mais, estava vazia a bacia. Eu tinha comido tudo e eu nem percebi. Ou come uma pizza inteira, ou toma muito refrigerante e não percebe, não se dá conta. Só percebe que aquela barriga ela tá estufada, ela tá doendo, ela tá cheia, mas a gente não tá satisfeito. Por quê? Porque a gente não conseguiu estar conscientes naquele momento, porque a ansiedade não permite isso. Porque eu tô comendo e eu tô no celular, porque eu tô comendo e tô pensando que eu tenho que resolver, mandar e-mail, que eu tenho que resolver alguma coisa do trabalho, que eu tenho que resolver coisa com os filhos, que amanhã é dia de faxina, que eu tenho que ir no supermercado, que eu tenho que lavar roupa, que vai chover, que não vou poder lavar roupa. Então, o que acontece? Essa ansiedade que a gente muitas vezes não se permite, não se dá possibilidades de impor limites, acaba prejudicando muito a nossa maneira de se alimentar. E eu sempre digo que a nossa alimentação, ela não pode ser só mais uma coisa do nosso dia a dia. Porque da nossa alimentação, muitas coisas derivam. Então, a nossa saúde, a nossa autoestima, o nosso bem-estar, tudo isso deriva da maneira como a gente se alimenta. Não só do que a gente come, mas do como a gente come, do quando a gente come, de com quem a gente come, de que maneira. Então, tudo isso influencia também. E a ansiedade, ela tá diretamente relacionada com isso. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Então, assim, quantos nãos a gente diz para nós mesmas, nós mesmos, quando a gente distribui sim para todo mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente diz sim para os filhos, sim para o marido, sim para o pai, para a mãe, para os amigos, para os colegas, às vezes até para pessoas que a gente pouco conhece, né? E o que são esses sim? De comer de qualquer jeito, de comer toda hora, às vezes de frequentar um lugar que a gente nem tava com muita vontade, às vezes de fazer coisas que vão impedir que a gente consiga se cuidar, porque a gente está dedicando energia e tempo para outras tarefas, outras funções que muitas vezes, gente, a gente poderia abrir mão. Mas também vem a questão do controle e a gente não quer abrir mão. A gente quer, muitas vezes, inconscientemente, que as pessoas sejam dependentes de nós. Só que nessa loucura, né, de querer abraçar tudo e todos e resolver as dores do mundo, a gente se deixa de lado. A gente se deixa para depois, a gente se deixa para amanhã. E o amanhã não chega, porque tudo que a gente tem é o hoje, é o agora, né? Ah, isso mesmo, ó, o alimento é a própria vida. Sem o alimento, né? Quanto tempo a gente dura? Então, para essa questão da ansiedade, eu gostaria muito de deixar essas reflexões, né? O quanto nós também nos permitimos sair disso, o quanto nós nos damos a possibilidade de impor limites para dizer mais sim pra gente e menos sim para tudo que é externo, tá? Então, a questão da ansiedade, para a gente não se estender demais nessa pergunta, tá? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa se voltar pra gente, a gente precisa prestar atenção em nós em primeiro lugar, para daí sim, né, a gente conseguir contornar essa situação e entender qual a dinâmica disso na minha vida, tá? E aí a segunda pergunta: como lidar com os desejos que surgem na TPM? Quem aqui, das mulheres que estão aqui ao vivo, quem é que sofre dos sintomas de TPM? Vontade de comer doce, vontade de comer mais, em maior volume. Só coloca aqui eu ou só coloca a mãozinha, tá? A pergunta é: quem aqui sente sintomas de TPM, né? Nesse sentido da alimentação, vontade de comer mais, vontade de comer muito, assim, muito rápido, sabe? Aquela gana, vontade de comer muito doce, aquela sensação de estufamento na região abdominal, cansaço excessivo, tá? Quem aqui sente alguma dessas coisas, né? Então, vou responder a pergunta: como lidar com os desejos da TPM? Olha aí, viu só? Eu também, gente, eu também, né? Sinto mesmo
Sinto hoje até com menos intensidade. Eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra que isso acontecesse, tá? Viu só? Você também, né? E, gente, eu acho que uma das primeiras coisas, tá, que a gente precisa pensar sobre a nossa TPM e os tais dos desejos que surgem, tá? Nós somos mulheres enquanto estivermos em idade fértil, tá? O que vai acontecer? A gente precisa entender e pensar que a tal da TPM, ela vai existir todos os meses. Todos os meses, enquanto estivermos em idade fértil, a TPM vem. Então a gente tem aí, eu sempre brinco, né, que a gente tem uma folguinha curta. Porque a gente tem a semana da TPM, daí a gente tem a menstruação e daí nos sobra o quê? 2 semanas, né? 15 dias que a gente não tá envolvidas nessa função. Então olha que sério que é isso. Mas como lidar com isso, Gladys? Como que eu faço com esses desejos, né, da TPM? Olha só, a menopausa também faz isso, essa vontade de comer. Olha só, gente. Então não é nem só em idade fértil, né? Depois a gente continua sentindo isso. E olha só o que eu vou trazer para vocês, isso é muito importante, prestem muita atenção, tá? Coloque um aviãozinho, manda para as amigas, porque, gente, quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Eu acredito, tá, que primeiro, a gente precisa parar de brigar com isso. A gente precisa aceitar essa nossa fase, acolher essa fase do mês da mulher. A gente precisa abraçar que são dias, mês, que sim, que nós vamos estar diferentes, né? Porque existe também uma fisiologia envolvida nisso, existe uma cascata hormonal que vai acontecer nesse período e que vai deixar a gente sentindo isso, sentindo essa vontade, sentindo essa compulsão, sentindo essa ânsia, essa gana por comida, tá? Porque a comida, ela cumpre seus inúmeros papéis na nossa vida. E um dos motivos que nos leva a buscar, a procurar comida, é a sensação de prazer e bem-estar. Então, lá na TPM, a gente vai estar se sentindo muitas vezes mais triste, mais cansada, né? Menos motivada. E o que automaticamente a gente vai fazer? A gente vai buscar por comida também para se sentir. Somos cíclicas e isso é natural, exato, né? Então, talvez a Cássia, que é terapeuta, também vai concordar comigo, né? De que a gente precisa abraçar, a gente precisa acolher esse momento. Meu Deus, Gladys, o que isso tem a ver com nutrição? O que isso tem a ver com alimentação? Gente, tudo. Tudo. Por quê? Enquanto nós, mulheres, tá? E que eu sei que tem homens assistindo também. Essa é uma pergunta que acabou sendo mais direcionada ainda para mulheres. Mas enquanto nós mulheres ficarmos brigando com os nossos sintomas e com as nossas vontades alimentares durante a TPM, vai ser muito difícil. Imaginem vocês como que é num relacionamento onde só tem briga, briga, discussão, briga, discussão, briga, discussão. A coisa fica travada, não fica gostoso, não fica fluido, né? Então a gente precisa acolher esse nosso período do mês, acolher essa TPM, acolher, respeitar esses desejos que surgem. E é claro, gente, que não é pra gente pensar no sentido assim, então, quando a minha TPM vier, tá tudo bem, vou comer super à vontade os meus doces, vou extrapolar no carboidrato, porque eu estou abraçando esse meu período. Não, é um pouquinho diferente, tá? Não é simplesmente deixar rolar assim, sem estar presente para isso. Então, o que eu acho que é importante, assim, a gente buscar não se martirizar tanto por sentir essas vontades no período da menstruação, né? No período da TPM. Vou deixar salvo assim, pode deixar. Então, buscar não se reprimir por causa desses desejos, não se martirizar, né? Por causa disso, dessas vontades. Afinal de contas, gente, nós somos humanas, né? E o que eu gosto de falar em relação a isso, em relação à alimentação. Como que eu acolho esses meus desejos alimentares durante a TPM, mas observando que eu tenho um objetivo de saúde, que eu tenho um objetivo às vezes estético, e que se todos os meses
tá? Porque a gente vai passar por isso. E se todos os meses eu tiver que passar por 5, 7 dias comendo compulsivamente por causa da TPM, as coisas vão ficar difíceis para mim. Vão ficar difíceis porque é a vida inteira praticamente tendo que lidar com isso. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, tá, gente? E é uma das aulas que eu tô elaborando agora também para gravar, para inserir lá no meu programa de emagrecimento, porque isso é muito importante e necessário, tá? Fazer esse acolhimento do corpo nessa fase, né, trazendo um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado através do diálogo consigo mesma, do diálogo com o próprio corpo, tá? Então eu vou ensinar agora uma coisa para vocês que eu não costumo abrir assim em live, né? Não costumo falar assim nessas situações, mas eu acho que é importante para a gente conseguir fechar essa pergunta, tá? Sobre como controlar os desejos na TPM, desejos alimentares. Então, assim, ó, essa conversa com o próprio corpo, o que é bacana de fazer? Lá no momento que vai tomar o banho, lá no momento que tá lavando aquela loucinha, no momento que foi deitar à noite para dormir, tira 5 minutos ali e se concentra e fala o seguinte com o próprio corpo. Corpo querido, eu acolho esses sinais, eu acolho esses desejos que você está me mostrando agora. Eu acolho, eu vejo esse seu pedido e eu respeito. Eu sei o que está acontecendo, eu sei por que você está me pedindo isso, eu sei de onde vem, tá? E aí pode até falar, eu sei que é em função desse nosso período de menstruação, eu sei que isso acontece todos os meses, e eu não quero mais que isso gere tanta briga, né? Tanta frustração, tanto martírio, tanta cobrança. Mas agora eu estou fazendo escolhas melhores para você, corpo, para mim, para nós, para nossa saúde, né? Então essa é uma das perguntas que é muito bacana de fazer, porque a gente vai acolhendo esse corpo, esse período, mas ao mesmo tempo a gente coloca um limite e diz, olha, eu sei que existe essa vontade, eu sei que é um momento difícil, mas olha só, vamos fazer uma escolha melhor para nós? Pra gente se sentir bem, pra gente sair disso mais fortalecidos ainda, né? Outra pergunta que é muito legal de fazer nesse momento de conversa, de acolhimento, para controlar os desejos e compulsões alimentares que vem no período da TPM é: corpo, que escolhas eu posso fazer que fariam bem para você? Bem, não só no sentido do prazer momentâneo de estar comendo algo hiperpalatável, doce, frito, né, lanche, enfim. Bem no sentido amplo da palavra. Bem de uma forma muito maior, tá? Bem que vai me fazer me sentir orgulhosa dessa escolha depois, né? Então, os desejos da TPM não tem, gente. A gente não vai conseguir eliminar, tá? Faz parte da fisiologia da mulher. A gente vai passar por isso. Então, se é algo... Sabe aquela frase assim, se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele? É mais ou menos isso. A gente vai precisar passar pelo período da TPM, tá? Então, acho que quando a gente acolhe isso, a gente respeita isso e para de brigar, a gente levanta uma bandeirinha branca. E aí a gente consegue lidar melhor com esses desejos. Porque a gente entende de onde vem, do que está acontecendo e de como que a gente vai buscar respostas a partir da técnica que eu ensinei para vocês, tá? Quem perdeu, depois vai ter que voltar lá e assistir a live para ver qual é a resposta que eu dei e o que eu revelei aqui, tá? E aí a terceira pergunta que veio na caixinha, que eu acho que é bem bacana, assim, da gente conversar um pouco também. Tem como perder barriga, né, sem perder o pouco de massa muscular que eu tenho? Eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta está aqui ainda, eu acho que não, mas ela havia entrado. Mas eu vou trazer essa resposta, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender nesse sentido, tá? Que o processo de perder gordura, ele é muito mais complexo do que parece. Eu já falei numa outra live sobre a diferença entre perder peso e emagrecer, e isso é muito importante, tá? Da gente saber, de ter essa consciência.
Mas para ser um pouco mais direta, assim, né? Um pouco mais direta em relação a essa pergunta. Tem como perder barriga sem perder um pouquinho de massa muscular que eu tenho? Se eu fosse, né, dar uma resposta seca e enfática, não. É muito difícil a gente conseguir perder gordura. E aí a gente não perde só barriga, gente. A gente vai perder gordura de uma forma sistemática no corpo todo. Se eu perdi 1 quilo de gordura, esse 1 quilo ele foi eliminado de forma sistêmica, tá? O meu corpo todo eliminou gordura. Claro que muitas vezes a gente vai ter uma concentração maior em algumas regiões do nosso corpo, ou é na barriga, ou é no culote, nos flancos, né? No interior das coxas, às vezes é aqui no braço, nas costas. E dependendo de onde é esse acúmulo maior, a gente acaba vendo mais naquela região, tá? Só que no processo de emagrecimento, no processo de perda de gordura, a gente acaba perdendo sim um pouco de massa muscular, tá? Isso é quase que inevitável. Eu tive uma paciente agora há poucos tempos atrás e a gente fez uma avaliação no início, né? Ela fez todo o processo dela e depois ela fez outra avaliação e a gente conseguiu minimizar muito, 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 muito a perda de massa muscular. Ela é uma pessoa que treina. Por quê? Porque foi uma alimentação totalmente direcionada e ela foi uma pessoa assim que fez 95% do que estava proposto, né? Daí ela teve um resultado incrível. Praticamente não teve perda de massa muscular, tá? Porém, se a gente pretende perder gordura, né? Emagrecer sem fazer um treinamento adequado, atividade física adequada para si, né, individualizada, e uma alimentação mais direcionada, é muito difícil não perder massa muscular magra, tá? Então, nesses casos, para pessoas que fazem exercício e que têm essa preocupação, é crucial fazer uma alimentação adequada, porque daí o que vai acontecer? Vai existir um cálculo feito por quilo de peso, calculando carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, calorias. E é isso que vai fazer esse processo acontecer sem que hajam grandes perdas, né? Ou uma perda muito minimizada de massa muscular magra, tá bom? Eu acho que deu para responder essa pergunta, né? Então, emagrecimento ele não vai acontecer só na barriga, tá? Nunca, jamais. Ele vai acontecer de uma forma sistêmica. Ah, é claro, dependendo do nível de treinamento que a gente tá, e a gente tem menos gordura para perder, mais concentrada na barriga, dependendo do treinamento, dependendo da dieta, a gente vai ver mais naquela região, porque aí vai envolver índice glicêmico de alimentos também, carga total de carboidratos, então acontece sim, tá? A gente consegue às vezes direcionar mais, mas tem que ter um treino adequado, um treino intenso, tem que ser, exige muita organização, tá, gente? Oi, oi, para quem tá entrando. Exige, aliás, muita organização nesse sentido, tá? Então, para evitar as perdas de massa muscular magra, é importante sim que haja um acompanhamento, porque senão a gente acaba tendo uma perda de peso e não um emagrecimento, tá? E muitas vezes isso não é interessante, certo? Então, próxima pergunta que chegou. E eu avisei, tá? Quem tá entrando agora, gente, se forem surgindo dúvidas, conforme o que eu venho falando, escrevam aqui, concordem, discordem, tragam mais informações, tá? Vocês são todos bem-vindos, a live é de vocês. É como se a gente estivesse aqui tomando um chimarrão e batendo papo, tá? Então, vou responder a próxima pergunta que chegou. Olha só. Sobre a batata doce, né? A pessoa, então, disse que adora batata doce, mas que sente gases, que sente desconforto quando come. O que acontece? Alguém aqui sente desconforto também quando come não só batata doce, mas algum outro alimento? É muito frequente o relato de pessoas que passam mal quando comem feijão, né? Então, me contem aqui. Quem aqui passa mal com algum tipo de alimento específico, né? Se quiser contar, se com a batata doce também acontece, fica à vontade para me contar. O que vai acontecer? Mas de uma forma mais específica aqui, né, em relação à batata doce. Alguns alimentos, eles têm um potencial fermentativo maior, tá? Por quê?
Isso vai ter relação com o tipo de carboidrato que aquele alimento, né, do tipo de alimento, de carboidrato que compõe aquele alimento. Isso, olha só, viu? Só com batata doce. Então é isso, né? A batata doce e outros alimentos, como por exemplo feijão, alguns tipos de frutas, alguns tipos de oleaginosas, alguns tipos de folhosos, eles vão ter um tipo de carboidrato, né? Que a gente chama de carboidrato de cadeia curta. E esse carboidrato ele não é absorvido pelo intestino delgado, tá? Então ele acaba passando por um processo de fermentação maior lá no nosso intestino. E isso pode causar esse excesso de gases e as cólicas, então, que são derivadas, na verdade, dos gases que ficam ali acumulados e a gente não consegue eliminar. Porém, existe um outro fator muito importante nesse sentido de intolerância a alguns tipos de alimentos. Muitas vezes os alimentos ricos em food maps também vão acabar provocando isso. Vontade louca de doce, acabei de picar maçã e fazer um chá com ela. Me saciou. Tá valendo, sim. Olha que é bem legal usar as frutas, porque como as frutas elas são ricas em açúcar, às vezes a gente dá uma esquentadinha assim, corta a maçã ao meio, né? Salpica um pouquinho de canela, ou a banana, com maçã e banana funciona super bem. Salpica um pouquinho de canela, põe lá no micro-ondas por alguns minutinhos ali, alguns segundos, e depois come, porque daí aquele carboidrato, aquele açúcar, ele meio que deu uma cozinhada e acentua o sabor do doce, né? Então é uma possibilidade de fazer também, tá? E a questão dos carboidratos, então, que eu vinha falando, outra coisa que é muito, muito, muito importante da gente considerar quando a gente tá falando em se sentir mal, né, com alguns tipos de alimentos, em se sentir estufado, gases, cólicas, é que muitas vezes isso também vai ter relação com a nossa saúde intestinal, né? Em como anda o nosso potencial do intestino em desenvolver as funções para as quais ele existe, né? As funções que ele precisa desempenhar. Que hoje em dia, com a nossa a maneira de viver, com a nossa maneira de se alimentar e com o tipo de alimentação que a gente acaba desenvolvendo, o nosso estilo de vida, tem provocado cada vez mais doenças intestinais, desbioses intestinais, inflamações intestinais por várias causas, né? Então, muitas vezes o que acontece? O nosso intestino ele não está bem populado de micro-organismos ou está populado com micro-organismos que estão desequilibrados no sentido de benéficos, patogênicos, né? Micro-organismos que precisa melhorar essa composição da microbiota intestinal para que essa microbiota, ao receber um alimento, ela esteja plena e ela consiga realizar suas funções, consiga fazer a fermentação como tem que ser, consiga contrair para eliminar os gases e consiga absorver os nutrientes de uma maneira adequada, de uma maneira correta, né? Então, quando a gente se sente mal com algum alimento, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Eu me sinto mal só com aquele alimento? Ou não, eu me sinto mal com uma cadeia de alimentos e começar a anotar. Então anota lá, quando eu como batata doce, eu sinto isso, isso e isso. Quando eu como feijão, eu sinto isso, isso e aquele outro. Se eu como a fruta tal, e eu não vou dizer que, gente, eu não vou dar nomes de frutas e legumes que podem provocar gases aqui, e né, em função de serem food map, porque às vezes isso causa uma certa confusão. E daí daqui a pouco alguém assiste a live e acha que precisa cortar esse tipo de alimento, né? Da alimentação, do dia a dia, e não é bem por aí. Então, tá? Quem tiver alguma questão mais específica, pode me chamar no direct, pergunta, que eu ajudo também, tá? Mas é importante ficar atento aos sinais. Por quê? Daqui a um tempo, você vai lá no seu médico, você vai lá no seu nutricionista e fala, olha, quando eu como isso, eu sinto isso. Quando eu como aquilo, eu sinto aquele sintoma. E isso, gente, facilita bastante para o médico, para o nutricionista, fazer uma investigação adequada do que é que está acontecendo contigo, né? Então, nem todo desconforto intestinal é intolerância a glúten, nem todo desconforto intestinal é intolerância à lactose. Então, tem muitas doenças, né,
do sistema do intestino, né? Doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente tem também a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, as disbioses que vão estar relacionadas com o tipo de população que está existindo aí nesse intestino, né? Então, é importante estar observando as nossas respostas do nosso corpo para aquilo que a gente consome, né? E para poder fazer as adaptações necessárias também. Então, a questão da batata doce vem nesse sentido. Ela contém alguns carboidratos, né? Com alto potencial fermentativo. E dependendo de como que tá o intestino, pode gerar um pouco mais de resposta nesse sentido, tá? Não é que precise deixar de comer batata doce. Observa se reduzindo a quantidade melhora. Observa se talvez preparando de outra forma não melhora. Às vezes assada eu sinto isso, mas se eu cozinhar eu não vou sentir, né? Então, isso tudo dá pra gente ir prestando atenção, tá certo? E a outra pergunta que chegou, que é em relação ao iogurte, né? Comprei um iogurte natural, mas ele era doce. Tem diferença do iogurte que não é doce? Nutricionalmente falando, vai ter diferença sim. Porque, a princípio, um iogurte natural, ele não deve ser doce, tá? Vai ser só o leite ali que passou por um processo já de um processamento, né? Que deixou ele coalhadinho, assim, né? Transformou o leite em iogurte. E ele não deve ter açúcares adicionados. Então, ele vai ser naturalmente azedinho, tá? Se a gente comprou um iogurte que é doce, e não tem problema nenhum em comer iogurte doce, se gosta de iogurte doce, dá para inserir na alimentação com muita tranquilidade. Mas vai ter diferença sim, porque esse iogurte que é mais doce, naturalmente e automaticamente a gente já pode entender que ele tem mais açúcar. Se esse alimento ele tem mais açúcar, provavelmente ele tem mais carboidrato. Se esse alimento ele tem mais carboidrato, logo ele vai ter também mais calorias, tá? E quando a gente tá falando assim em calorias, é importante observar assim, né? Se esse alimento aí, esse iogurte, no caso da pergunta que veio, né? Se ele é doce, ele vai ter mais calorias. Então, como que eu vou inserir isso na minha alimentação para que atenda aos meus objetivos? Porque tudo é possível de introduzir, tá, gente? Então, as perguntas que vieram para o dia de hoje foram essas, tá? Quem quiser deixar a sua pergunta nos comentários dessa live, fica muito à vontade. Deixa suas perguntas lá nos comentários. Eu vou deixar sim essa live gravada, né? Muitas pessoas me pediram para fazer isso. Então, eu vou deixar gravada. Vai lá nos comentários, coloca a pergunta, né? Comenta. Manda essa live para alguém que possa se interessar por alguns dos assuntos que a gente conversou aqui. E, gente, na semana que vem eu vou abrir novamente caixinha de perguntas, tá? Então, vocês podem ir lá, deixar a pergunta de vocês e todas as sextas-feiras eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas. Se vier uma pergunta, eu vou abrir uma live e vou responder uma pergunta. Se vier 2, 3, 4, essa semana, né, esses dias eu abri na quarta-feira essa caixinha e coloquei ontem novamente. Então foram 5 perguntas e 5 perguntas muito bacanas, né? Quem perdeu, tá, do início da live, eu respondi por que a gente sente tanta ansiedade e como que isso está relacionado com a nossa alimentação, como que isso impacta e influencia na nossa alimentação. Respondi também como lidar com os desejos alimentares que vêm na TPM. Respondi se tem como perder barriga sem perder massa muscular. Respondi o porquê que a batata doce provoca esses gases, essas cólicas muitas vezes. E respondi também se existe diferença entre um iogurte que é doce e o que não é doce. Tá, gente? Eu espero do fundo do coração, assim, que alguma coisa que eu falei tenha sido útil, que tenha ajudado. Olha só, gente linda chegando. Tô encerrando a live agora. E cuidem-se, tá? Cuidem-se, participem das caixinhas, porque na próxima sexta-feira, quem sabe não é a sua pergunta que vai estar sendo respondida aqui por mim ao vivo. Gente, aproveitem, tá? Às vezes são informações importantíssimas que, de uma forma muito simples, né? Respondendo aqui na live, vocês já conseguem aplicar no dia a dia de vocês e sentir mudanças, e sentir os benefícios e conseguir já usufruir, né, e alcançar resultados,
Tá, gente? Então, muito obrigada a todos que participaram da caixinha e fiquem atentos para a caixinha da semana que vem para deixar as perguntas de vocês lá, tá bom? Tô saindo, vou deixar essa live gravada e eu vejo vocês na segunda-feira, porque a partir de agora eu vou iniciar uma série de lives Segundou com a Nutri e todas as segundas-feiras eu vou trazer assuntos muito bacanas e muito relevantes no sentido do emagrecimento, saúde e bem-estar. Tá certo, gente? Um grande beijo e uma boa sexta-feira para todos vocês.